Fala galera, eu sou o Fanil Ebenezer e esse é o quadro Personalidades Pretas. E hoje eu vou apresentar para vocês a filósofa e ativista Sueli Carneiro. A história é a história dos vencedores. Então ela é masculina e branca, né? Há uma ocultação, né, tanto do papel das mulheres na historiografia oficial, quanto dos vencidos, né? Negros e índios, por exemplo, ou indígenas. E essa narrativa, ela vem toda contaminada, não é, com a glorificação do opressor, não é, e o menosprezo, né, dos vencidos. Sueli Carneiro, nascida em 16 de julho de 1946, em São Paulo. Ela é uma filósofa ativista reconhecida pela sua contribuição ao feminismo negro e aos direitos humanos. O enegrecimento do feminismo é uma agenda que foi cumprida pelo ativismo, pelo protagonismo das mulheres negras. Eu vejo que o momento atual é um momento em que esse protagonismo ainda tem que dar um salto qualitativo no sentido de assumir as responsabilidades que lhe cabem em termos de liderança política da questão da mulher em sociedades como a brasileira, na medida em que são as mulheres negras que permanecem as principais credoras sociais, aquelas que ficaram para trás no processo efetivo de transformação das condições de inserção social das mulheres. Desde cedo, enfrentou a desigualdade social e racial e desenvolveu um interesse pela literatura e a filosofia. A mulher negra é uma mulher que nunca foi tratada como frágil, né? Ela esteve exposta a todas as formas de opressão durante a escravidão, tanto na condição de escrava, mão de obra, né? Como mão de obra escrava, mas também como objeto sexual à disposição, não é, dos senhores de engenho, não é? Então, à disposição, não é? Disponibilizando, inclusive, o seu leite, né, materno para a proteção dos filhos da casa grande em detrimento dos seus próprios filhos. Então, uma mulher é um ser humano de qual se exauriu, né? Que foi exaurido em todas as dimensões, como força de trabalho, como objeto sexual, como capacidade de nutrição, não é? De famílias brancas. Formada em filosofia pela USP, Sueli se destacou como professora, focando na filosofia africana e nos estudos de gênero. Ela promoveu debates sobre o racismo e o feminismo negro, participando de vários eventos nacionais e internacionais. E tem sido essa a nossa experiência. Eu costumo relatar o que significava na minha época, e parece que não mudou ainda em muitos momentos. Isso se repete como a aula de história para as crianças negras era um momento que produzia uma verdadeira hecatombe interior, não é? Na sensibilidade, né, das crianças negras, porque a professora dizia que o Brasil tinha sido formado por 3 raças: a branca, civilizadora, os índios, os amarelos, que eram os indígenas, e os negros. E que os negros, os brancos portugueses tentaram escravizar os indígenas, mas como eles eram guerreiros heróicos, eles não conseguiram, e que com os africanos isso não teve problema, porque os africanos estavam acostumados à escravidão ou se aclimataram perfeitamente à escravidão, eram dóceis
não é? E perfeitamente aclimatados à condição de escravos. A partir da década de 1980, Sueli começou a escrever utilizando a literatura como ferramenta de resistência. Seus livros abordam a experiência negra e o papel da mulher negra na sociedade. E eu nunca me senti confortável com essa designação de escritora, porque a escrita, para mim, sempre foi um instrumento para eu conseguir vencer uma debilidade que as pessoas não costumam acreditar que eu tenha, que é uma dificuldade muito grande de falar em público. Eu tenho muita dificuldade, tive muita dificuldade com isso, e 30 anos atrás isso era uma dificuldade real, né, muito difícil, que eu era incapaz, inclusive, de estar eu tinha que usar microfones em pedestal, porque eu não conseguia falar sem ficar muito abalada, e muito menos articular corretamente a fala que eu pretendia dizer. Então, escrever foi o jeito que eu encontrei de organizar o pensamento e conseguir me comunicar. Então, nunca levei isso a sério como expressão de uma vocação, uma literária ou nada disso. Não, era uma forma, um instrumento de viabilizar ideias que, no processo de enfrentamento, tanto do racismo como do sexismo, era essencial. Que, à medida que eu escrevia para fazer algum tipo de enfrentamento, em algum momento da conjuntura do ativismo que eu pratico, cada vez que eu escrevia, alguém pedia para publicar aquilo. E aí isso foi construindo uma escritora que nunca se pretendeu escritora, né? E acabou também servindo para outros ativismos, outras ativistas e outras militâncias se apropriarem e utilizarem dessas reflexões. Com diversas honrarias, como o Prêmio Jabuti e o Prêmio de Direitos Humanos, Sueli Carneiro é reconhecida pela sua contribuição dada à literatura e ao pensamento crítico. Gueledés é uma organização que nós criamos, né, em 1988, como eu já disse, e uma organização de mulheres negras que nasce com o propósito de ser um instrumento político que desse voz e a possibilidade de posicionamento político para as mulheres negras. E, quando a gente surge, nós fomos igualmente rechaçadas pelas feministas brancas e pelo movimento negro. E por quê? Ambos nos acusavam de divisionismo da luta das mulheres ou da luta dos negros. Mas a gente emerge exatamente pela experiência acumulada de não ver as nossas agendas, as nossas pautas reconhecidas devidamente nesses dois movimentos sociais. O movimento negro sabia beneficiar-se perfeitamente da valorosa mão de obra, né, feminina negra, não é? E as mulheres brancas líderes dos movimentos feministas estavam também muito confortáveis com essa liderança e com os privilégios que a branquitude lhes oferecia, e aquelas negrinhas ali também construindo base social para o movimento social. Nós cansamos de esperar reconhecimento dos dois e resolvemos construir organizações de mulheres negras que pudessem obrigar esses segmentos a conversar conosco de outra maneira, né? Com outro tipo de respeito, com outro tipo de reconhecimento. E nós apontamos que a luta das mulheres é uma luta coletiva, e que, sempre que essa luta alcança vitórias, as beneficiárias dessa luta são mulheres brancas.
E de forma semelhante, naquela época, a luta dos negros era uma luta coletiva que, quando alcançava determinadas vitórias, beneficiaram primeiro desse esforço coletivo eram homens negros. E as mulheres negras resolveram que iam parar de brincar disso, só isso. E aí surge Gueledés em São Paulo, muito com a disposição de mudar o rumo dessa prosa, né, de dar visibilidade, respeitabilidade, credibilidade para a temática específica das mulheres negras. Eu diria que a maior vitória dessa decisão, desse desafio, é que, passados 30 anos, nós temos hoje organizações de mulheres negras em nível nacional, de norte a sul do país. Temos uma articulação nacional de organizações de mulheres negras. Temos fóruns nacionais de organizações de mulheres negras. Empreendemos um processo de visibilidade, né, para a temática das mulheres negras no âmbito do movimento feminista e com tamanho nível de intervenção política que hoje a gente pode dizer sem medo que a base social e liderança do movimento feminista brasileiro passa pelas mulheres negras. Então, eu acho que, de patinho feio, né, dos patinhos feios da história, hoje as mulheres negras estão na vanguarda, tanto do movimento feminista como no movimento negro. Sueli Carneiro, uma das vozes mais influentes da filosofia negra no Brasil. O seu legado promove um futuro inclusivo e uma reflexão sobre gênero e raça. O cotidiano da escola, as relações entre as crianças, era eivada desses componentes ideológicos que decretam a prioristicamente a inferioridade natural, não é, da negritude, mas, né, a indolência, porque diziam que os índios eram heróicos, mas indolentes, não gostavam de trabalhar. Então, a indolência do indígena e o caráter civilizador do branco europeu. E isso está naturalizado na nossa tradição cultural, é assim que a maioria de nós enxerga, compreende esse país, e isso também é uma narrativa que torna absolutamente inteligível, é um gabarito de inteligibilidade das hierarquias, né, que estão instituídas. O seu trabalho continua a impactar a sociedade brasileira, iluminando as experiências das mulheres negras, desafiando a combatermos todas as formas múltiplas de opressão. O inimigo número 1 das mulheres, eu acho, nesse momento, é o fundamentalismo religioso. Eu acho que sempre que entra esse componente religioso, ele faz retroceder para as calendas, as conquistas das mulheres. É um tipo de ideologia que ela consegue ter esse efeito deletério. Ele tem esse efeito deletério de repor toda uma visão de inferioridade para as mulheres e de aceitação de uma condição subordinada aos homens. Então, a expansão do fundamentalismo religioso, ela sempre traz como sequela a produção dessa domesticação das mulheres nessa condição de subalternidade.